O federal reforça que Jair Bolsonaro sabia do uso de dados falsos em cartão de vacinação. Ex-presidente, no entanto, nega qualquer irregularidade e se negou também a depor na investigação. O posicionamento da corporação consta em uma representação enviada ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o documento, a Polícia Federal destaca que o político tinha plena ciência da fraude no cartão de vacinação dele e também de pessoas em seu entorno. Jair Bolsonaro foi um dos alvos da Operação Venire, deflagrada ontem. Ela foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, dentro do inquérito das milícias digitais e apura uma possível falsificação da caderneta de vacinação de Bolsonaro e da filha do ex-presidente, Laura Bolsonaro, de 12 anos. Durante a ação de ontem, os agentes da PF prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, e outros 5 suspeitos de envolvimento no esquema de falsificação. Segundo as apurações, a informação da vacina teria sido irregularmente inserida no sistema do governo para viabilizar a entrada do ex-presidente e também da filha dele nos Estados Unidos. De acordo com as informações da Polícia Federal, a fraude nos cartões de vacinação de Bolsonaro e da filha aconteceu no dia 21 de dezembro do ano passado, pouco antes deles viajarem para os Estados Unidos. Os dados falsos foram retirados do sistema no dia 27 do mesmo mês. Em nota, a Polícia Federal afirmou que os suspeitos puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. A PF chegou a agendar um depoimento para Bolsonaro, mas o ex-presidente decidiu não comparecer. Após a operação, Bolsonaro prestou uma declaração à imprensa e negou que ele e a filha tenham se imunizado contra a Covid-19. Vamos acompanhar um trecho do que disse o ex-presidente. O objetivo da busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro: cartão de vacina. O que eu tenho a dizer a vocês? Eu não tomei a vacina. É uma decisão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer, para não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, né? E a outra minha filha, que eu respondo para ela, Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem o laudo médico tocante aí. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão por esse motivo. Quem também se manifestou foi o líder do PL na Câmara Federal, o deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro. Bolsonaro é filiado ao partido. Para o parlamentar, o fato da operação ter ocorrido um dia depois do governo ter que adiar a votação do PL das fake news causa estranheza. Ele declarou que ele não se vacinou, então se ele não se vacinou, não pode ter fraude no cartão de vacina. Ele fez essa declaração, no mais a gente fica perplexo, porque na política a gente não quer sempre ligar os fatos, mas nós queremos aprovar um texto das fake news, mas o governo teve uma derrota. Foi aberta a CPMI do dia 8 de janeiro, Bolsonaro foi na AgriShow e teve uma população toda abraçando ele, e chega agora, acontece um fato como esse, então a gente fica perplexo numa situação dessa e muito chateado. Além de Jair Bolsonaro, outros alvos da operação de ontem são Mauro César Barbosa Cid, que é tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Gabriela Santiago Ribeiro Cid, que é esposa do coronel Cid, Gutenberg Reis de Oliveira, que é deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro. Também são investigados Luiz Marcos dos Reis, sargento do Exército e ex-integrante da equipe de Mauro Cid, Falei Vinícius Alcântara, que é médico, João Carlos de Souza Brecha, secretário de governo de Duque de Caxias, e Eduardo Crespo Alves, que é militar. Outros alvos são Max Guilherme Machado de Moura, segurança de Bolsonaro, Sérgio Rocha Cordeiro, também segurança de Jair Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara, que é assessor especial de Bolsonaro, e Marcelo Moraes Siciliano, que é ex-vereador do Rio de Janeiro. Entre os crimes apurados pela Polícia Federal estão atentado à saúde pública, falsidade ideológica, corrupção de menores, fraude, improbidade administrativa e crime de epidemia. Vamos lá, é importante falar algumas coisas aqui que estão circulando aí pela internet, até para restabelecer a verdade em vários pontos. Primeiro, né, você escutou ali inclusive o deputado falando, e há uma suspeita de muita gente que essa operação foi feita do dia para a noite apenas para tentar ali disputar as manchetes com a derrota do governo em relação à PL das fake news. Isso não é verdade. Não é verdade. Estou aqui inclusive com o despacho do Alexandre de Moraes aberto,
que data do dia 28 de abril. Então, é da semana passada, já havia essa movimentação. A PF não faria uma busca e apreensão, não faria várias prisões do dia para a noite. Nem tem como operacionalmente organizar isso. Então, essa operação já estava programada. Ah, Mark, mas eles já sabiam que a votação ia ser na terça. Aí tudo bem. Foi na sexta-feira anterior que o Alexandre de Moraes deu ali a ordem para que a operação se efetivasse. Mas ela não foi feita do dia para a noite só por causa da derrota do governo sobre a PL das fake news. É importante restabelecer a verdade sobre isso. Ponto 2. A PF fez acusações sérias ali, né? Levantou indícios sérios. Sim, é um crime sério. Estou vendo muita gente falar porque isso não é um crime maior. Falsificar um documento federal é um crime importante. Então, é um crime que tem que ser investigado. Vamos falar do Bolsonaro, né? Você escutou ele dizendo ali. É importante dizer aqui também que há alguns fatos estranhos nessa investigação. O primeiro, o Bolsonaro não precisava de cartão de vacinação para entrar nos países. Tanto é que ele entrou. Ele entrou nos Estados Unidos sem tomar a vacina e falando abertamente que não tomou a vacina. Ele, inclusive, foi chamado a atenção na Inglaterra, lá pelos Boris Johnson, na visita que fez, Boris falando que ele tomou a vacina, o Bolsonaro falou, eu não tomei. Ele foi para a Itália, então ele circulou o mundo sem cartão de vacinação. Então, é estranho que ele tenha falsificado o cartão, já que ele não precisava do mesmo. A filha tinha lá um atestado, como ele mesmo disse, que tinha problemas cardíacos e não podia tomar a vacina. Então ela também podia entrar nos países sem tomar a vacina, porque ela tinha recomendação médica para não tomá-la. Então, o pai e a filha não precisavam do cartão para entrar em qualquer país, que é a alegação principal da Polícia Federal. E veja, a Polícia Federal fez uma acusação séria e vamos ver como é que a investigação vai se dar a partir de agora. A PF vai ter que apresentar os indícios, segundo ela, robustos, de que houve ali uma organização criminosa para fraudar cartões de vacina. O Bolsonaro que se defenda. A acusação sobre ele que explique, está explicando, vai dar depoimento, está falando que não depois até agora, e é normal isso. O advogado não teve acesso ainda aos autos, vai ter agora, vai estudar, está sendo acusado disso. Então nós vamos lá responder item a item. É assim que funciona qualquer processo criminal. Agora, outro ponto importante de colocar aqui também, porque é um absurdo a imprensa dar tanta margem assim, tanto espaço a esse caso. A imprensa vai dar sempre espaço a uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente. E fala aqui um repórter que cobriu a Lava Jato de ponta a ponta. O Lula também ostentou as manchetes por muito tempo, porque o fato de um ex-presidente estar sendo investigado, no caso o Lula até preso, né? O Lula foi preso, né? Ficou lá na cadeia, era notícia todo dia, tinha gente que gritava lá bom dia para ele aqui em Curitiba o tempo todo. Então, sendo Lula, sendo Bolsonaro, sendo Temer, que também ocupou as manchetes quando o investigado foi, né? É notícia. Então o fato notícia existe, né? E a imprensa vai se debruçar. É verdade que tem veículo que eu até abri aqui que só fala disso, é verdade, estou aqui com grandes portais de notícia, todas as manchetes são sobre isso, mas é uma decisão editorial de cada veículo, né? As pessoas leem o que querem. Agora, que é notícia que eu vi gente ali questionando se isso tem que ser divulgado. Tem, ué. E agora a PF que mostra esses elementos, né? Mostra esses elementos e vamos entender o que aconteceu de fato. E se tiver irregularidade, quem as cometeu que seja punido. Agora, se também não tiver irregularidade, tudo foi uma cortina de fumaça, nós também temos que entender a quem interessava essa cortina de fumaça. Juridicamente falando, vamos lá, é estranho o modo como essa investigação foi autorizada. É naquele inquérito das milícias digitais. Aí não precisa ser muito inteligente e nem muito estudioso do mundo jurídico, mas o inquérito que trata de milícias digitais vai investigar cartão de vacinação. É naquele inquérito que tudo cabe, né? Já foi nominado, inclusive, por ministros do STF como inquérito do fim do mundo. Ponto 2. O Ministério Público Federal foi contra a busca e apreensão. Para que serve o Ministério Público Federal? Para que servem os procuradores da República, hein? Eles opinam e são ignorados. Já não é a primeira vez. Já não é a primeira vez.
E ponto 3, vamos lá. O presidente Bolsonaro agora é ex-presidente, ele não tem mais foro por prerrogativa de função. O porquê o Supremo Tribunal Federal, que está investigando isso, ninguém até agora do mundo jurídico me deu uma resposta definitiva. Ué, se ele não tem foro, quem investiga ele, como qualquer pessoa comum, é a primeira instância. Então, tem muitas nuvens nessa história e elas precisam ser dissipadas para que a gente entenda o que realmente aconteceu. É grave a situação do país, não só por esse clima de denuncismo que a gente vê nos jornais, esse estado policialesco, tudo é uma grande operação, tudo é uma decisão judicial, tudo perpassa por isso. Mas porque as pessoas olham e já começam a ver as entrelinhas de decisões políticas em decisões que deveriam ser técnicas e jurídicas. Esse é o grande problema. Não é nem só o Bolsonaro, não é nem só o Lula, não é nem só esse ou aquele personagem. É que as pessoas olham para o judiciário e, ao invés de esperar o desenrolar dos fatos, já fazem ali a análise política. E aí é aquilo, né, que se diz muito por aí. Quando a política entra pela porta de um tribunal, a justiça sai pela janela. E nesse caso, para além daquelas pessoas que buscam as teorias da conspiração, que ficam buscando conexões e os motivos mais surpreendentes para tentar justificar, o que a gente precisa acompanhar nesse caso é o seguinte: se teve crime, tem que ser investigado. Mas é importante que seja investigado como qualquer outra pessoa seria. Não precisa ter nenhum tipo de boa vontade, nenhum tratamento especial, mas também não precisa de nenhum tipo de má vontade ou nenhum tipo de instrumento além do habitual para buscar estabelecer a verdade. Principalmente, e o Marco chamou a atenção aqui, quando a vice-procuradora-geral estabelece no despacho dela que não via nenhum motivo para uma operação de busca e apreensão e ainda assim o magistrado do caso, o Alexandre de Moraes, entende que tem que acontecer, você fica perdido. Do que se trata tudo isso? Qual é o grande propósito? Até porque se o que tem sido investigado, Mark, é a questão da vacina e a ideia seria exclusivamente o aspecto da vacina, você não teria uma grande justificativa, como apontou a Procuradoria-Geral da República, para fazer essa operação. Os dados, os elementos probatórios para o que aconteceu estavam postos, eles tinham lá os logs do sistema, eles tinham todo o apontamento teoricamente do caminho que foi seguido para essa suposta fraude. Então, tudo o que precisava já se tinham esses elementos. Então, nada mostrava essa necessidade, ainda mais a apreensão do celular, enfim, o que se sucedeu. Agora, pensando no caso da política, que é o que me cabe aqui analisar, a gente precisa entender o seguinte: esse não é o primeiro e nem será o último ataque, o último revés no campo jurídico e político que o Bolsonaro terá. A gente está acompanhando o caso das joias, nós acompanhamos o caso e a ligação de tentar conectá-lo à questão do 8 de janeiro. Então agora a gente tem essa questão das vacinas, ou seja, sistematicamente esse rush, né, esse cerco que eles tentam fazer com o Bolsonaro para tentar tirá-lo ali do jogo político ou no mínimo enfraquecê-lo, tanto para 2024, mas principalmente para 2026. Agora, se a gente olhar pelo retrovisor, aprender com as lições do passado, dependendo do que aconteça, a gente vai conseguir perceber justamente o contrário. O judiciário, ele está conseguindo garantir ali uma unidade, uma concentração de forças para parte do bolsonarismo que estava ali ainda morna. Então, esse tipo de medida acaba aquecendo ainda mais o debate. Então, o judiciário novamente teria sido ali um ator determinante para interferir nos rumos e prumos eleitorais do país. Agora, Pedroso, muita gente me pergunta, o que você acha que vai ser do futuro? Eu acho que o judiciário brasileiro deixará Bolsonaro inelegível. Eu não tenho dúvida alguma disso. Acho que ele vai ser preso? Não. Acho que não. Não vão prendê-lo, mas vão deixá-lo inelegível. Por quê? Eles não fizeram tudo o que fizeram até agora para deixar o Bolsonaro disputar as próximas eleições. Isso é claro. Então, eles acharam já várias frentes ali. Se não for pelo cartão da vacinação, vai ser pelas joias. Se não for pelas joias, vão ter lá outra coisa. E vão achar alguma coisa ali para resolver a situação. E eu não sei se será muito inteligente do ponto de vista político. Porque
né, mesmo o deixando inelegível, em quem encostar, Pedroso, será ungido ali por ele. Então, eu não sei se é muito inteligente. Talvez o pessoal lá dos gabinetes da magistratura não entenda muito bem de política. Não entendem. Não entendem, porque se entendessem, eles saberiam que o melhor a fazer é a democracia resolver os seus problemas. Lá atrás, quando você teve todo aquele imbróglio em relação ao Lula, foi de novo eles tentando interferir no processo. Libera o Lula, salva o Lula, condena o Lula. Eles tinham que ter tido um processo muito coerente. Se valia o que foi julgado, não deveriam ter tirado ali as condenações. Vale agora para o Bolsonaro. Eles não entendem o que estão fazendo, mas é uma síndrome, Mark, de super-herói, de superpoder, a ideia de que são iluminados, que eles conseguem ditar os rumos ali da sociedade brasileira. Muitas vezes a gente já escutou, você já deve ter acompanhado a cobertura, cobrido o Supremo Tribunal Federal, tem magistrado que entende que tem uma missão civilizatória. Eu já escutei ipsis literis, temos uma missão civilizatória. Então eles acham que eles podem entender mais do que o povo. Por isso que eles se arvoram a fazer isso. Concordo que o tiro sairá pela culatra. Esse tipo de medida as pessoas resistem, elas percebem. Tanto é que agora você percebe um engajamento ainda maior em relação ao Bolsonaro. E eles esquecem de uma coisa, eles pensam muitas vezes a política do jeito tradicional. O Bolsonaro cresce no caos. Alguns políticos se perdem nesse novelo. O Bolsonaro cresce. Então, eles imaginam, olha, se a gente continuar atacando, cercando, batendo, ele cai. Pelo contrário, esse tipo de narrativa, esse tipo de enfrentamento é a casa do Bolsonaro. E jogando em casa, ele leva vantagem. Ele cresce no caos, é só você pegar o histórico político de vida dele, né? Ele começa ali no caos militar local do Rio de Janeiro, né? Ele aparece ali como uma liderança, então ele sabe trabalhar no caos, ele vive do caos, inclusive. O jeito de fazer política dele é na confusão. Então também tem mais isso ainda. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer de fato. Mas você veja que, apesar da eleição ter passado, o Brasil está polarizado. As discussões sempre voltadas, eu vejo aqui pelos comentários da live, Bia, sempre voltadas em um ponto ou no outro. Ninguém discute ali o processo, o detalhe da prova, né? O que vai acontecer agora. O pessoal está discutindo Lula ou Bolsonaro. Lula ou Bolsonaro e também o protagonismo de Alexandre de Moraes nas últimas decisões envolvendo também esse campo político. Os internautas, os eleitores, né, a população de modo geral fica mais atenta também ao que acontece no judiciário e as relações que o judiciário também ganha nesse campo político quando a gente vê medidas como essas sendo adotadas. E as pessoas também insistem tanto em se posicionar dentro desses polos que já colocam que não tem problema se Bolsonaro ficar inelegível, pois ele será um ótimo cabo eleitoral. É uma mensagem que eu li aqui, estou tentando filtrar aqui as mensagens, são muitas que estão chegando a respeito desse assunto e todo mundo comentando a respeito desse ponto, né? E continuando, inclusive, uma defesa ampla aqui a Jair Bolsonaro, o fato também dele ter amplamente divulgado que não estava vacinado naquele período em que esteve nos Estados Unidos, as pessoas relembrando da foto dele lá, das imagens do lado de fora de uma pizzaria, porque ele tinha deixado de forma pública que não tinha tomado a vacina, e agora uma suposta fraude no cartão é o que gera dúvidas aqui entre os ouvintes e internautas também. É isso, né? E eu ainda volto aqui, para mim, um ponto muito importante que foi pouco abordado pela imprensa e pelos comentaristas em geral, é a questão do Ministério Público Federal se posicionar contra essa busca e apreensão. Isso é muito importante, né? Na prática, os juízes, inclusive, têm um certo zelo com as opiniões que vêm do Ministério Público, porque sabem que parte deles a acusação. Então, se o acusador, para quem tem o ofício de acusar, aquilo não era importante, qual que é a função de um promotor? É promover justiça. Agora, quase sempre, essa promoção de justiça está em conhecer os crimes e apresentá-los. O cara fez isso, isso e isso, por isso eu preciso que prenda, que faça busca e apreensão, que se tome essa atitude mais enérgica. Busca e apreensão, gente, é muito grave. É uma invasão à vida do cidadão gravíssima. Só perde para a prisão. Então você tem que tomar cuidado em utilizar esse expediente. E o Ministério Público Federal, e o texto é assinado pela Lindora Araújo, que é a vice-procuradora-geral da República, diz, não precisa ir lá na casa dele.
Mesmo assim, o Alexandre de Moraes foi lá e fez a busca e apreensão. E é engraçado porque daí a PGR, quando interessa, ela é escutada. A própria Lindoura, por exemplo, apresentou recentemente, vocês lembram, aquela denúncia criminal contra o senador Sérgio Moro. Foi acatada, inclusive a Carmen Lúcia mandou recentemente o Sérgio Moro prestar lá seus esclarecimentos, sua defesa, apresentar sua defesa. Aí a Lindoura foi ouvida, porque parecia que interessou lá ao expediente em curso essa opinião da PGR. Agora, nesse caso, foi ignorada, né? Foi desconsiderada. Então, eu pergunto aqui aos procuradores que me ouvem, e eu sei que tem alguns na nossa audiência, aos promotores, há vários na nossa audiência, qual o papel do Ministério Público? Acho que é um debate que o Ministério Público tem que fazer, viu? Foi ressignificado? O que vocês estão fazendo mesmo? A sociedade está perguntando isso, né? O Ministério Público está perdendo importância? A pergunta que eu deixo no ar aqui.